Fiz um pão sem glúten, que a massa crua estava mole, né? Mas o pão ficou duro depois de assado e depois de frio. O que pode ter acontecido? Então, vamos lá. A massa crua estava bem cremosa, só que depois que esse pão assou e esfriou, ele ficou duro. E aí, o que pode ter acontecido com essa massa? Primeira coisa que eu penso quando eu vejo essa pergunta: mix desequilibrado. Primeira coisa que eu vejo: coloquei só farinha de arroz, ou coloquei só farinha de arroz e polvilho doce. Aí eu tenho sim um ressecamento na massa, certo? Que mais? Deixei muito tempo dentro do forno, meu forno estava muito quente, eu deixei assar, passou do tempo, resseca a massa. Então no outro dia o seu pão vai ficar duro. Pode ser o quê? Não usou farinhas ricas em maciez e umidade. Farinha de fécula de batata, amido de milho, que são farinhas essenciais para que o miolo do nosso pão fique macio, fique fofinho, porque são com essas funções que elas contribuem para a nossa massa. Então, o nosso mix precisa estar equilibrado. Outro motivo, não usou outros ingredientes para trazer essas características para a massa. Por exemplo, eu peguei uma receita que só tinha farinha de arroz, polvilho doce, ovos, gordura e fermento. 5 ingredientes. Quem já assistiu, já me viu modificando uma receita com glúten para sem glúten, o que percebeu? De uma receita que vão 5 ingredientes, eu transformo em uma sem glúten que vão 12, 11 ingredientes. E por que a gente precisa de tanto ingrediente? Porque a gente precisa de uma massa perfeita. E para que ela fique perfeita sem glúten, nós precisamos adicionar outros ingredientes que contribuam para essas características. Então, por exemplo, o que eu uso e que muitas pessoas não usam? Vinagre, já falei contigo aqui hoje sobre isso. O vinagre é maravilhoso para trazer maciez e umidade. Farinha de oleaginosa, não precisa colocar uma quantidade grande, 30, 40 gramas, 50 gramas ali num pão médio, a gente já consegue contribuir com muita maciez e umidade. Trocar uma farinha de arroz, parte dela, por uma farinha de trigo sarraceno, uma farinha de grão de bico, uma farinha de feijão branco, que são farinhas ricas em proteínas e que vão trazer mais maciez e mais umidade. Então, quando a gente trabalha com um mix desequilibrado, com farinha de arroz só, ou farinha de arroz e polvilho doce, que é o que eu vejo muito pessoas, ensinando receitas por aí usando só farinha de arroz e polvilho doce, a gente tem um mix desequilibrado. E se além disso eu não coloco outros ingredientes para trazerem maciez e umidade, para contribuírem para ter uma qualidade maior na minha massa, eu vou ter um pão que fica duro sim, depois que esfria e no dia seguinte vai virar uma pedra. Então, é equilíbrio na receita, principalmente. E também, claro, cuidar da temperatura do forno, do tempo de assamento dessa massa, do jeito que você armazena esse produto depois de assado. Não faça o seu pão e deixe ali em cima da bancada o resto da tarde, por exemplo, exposto ao ambiente. Ele vai ressecar, ele vai perder umidade para o ambiente. E o seu pão no dia seguinte vai ficar mais seco, sim, porque ele perdeu essa umidade. Então, esfriou o seu pão, você vai armazenar corretamente dentro de um pote com fechamento hermético, um pote bem fechadinho, ou dentro de sacos de congelamento, que é o jeito mais fácil que eu vejo, que eu faço também, que usa menos espaço, inclusive quando eu vou congelar, a gente consegue colocar ali o pão, ocupa um pequeno espaço. Se for colocar o pão dentro de um pote, a gente tem que ter um espaço maior dentro do freezer. Então, sacos de congelamento é a melhor opção para você evitar o ressecamento da massa, porque ele veda muito bem, evitar a perda de umidade, e também para você reduzir o espaço ali, você conseguir armazenar mais produtos dentro do seu freezer.